Estamos iniciando mais um BBB do ZZ. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu quero desejar para você um ótimo domingo, um ótimo final de semana. E diretor, solta a vinhetinha, vambora. Quando a idade chegar, não deixe transparecer rancor. Muito bem, final de semana lotado, domingo de muitos jogos. E para esse domingo eu separei apenas 3 partidas para a gente conversar. Repito, isso aqui é uma conversa, eu não vou ficar atolando o bet para vocês. Que é a operação, vá lá no meu grupo grátis. Vou pedir para o editor colocar o grupo grátis aqui na nossa legenda, na nossa descrição, na verdade, é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, dá aquela força pra gente, fortalece aí, curte, comenta, compartilha com os amigos e vambora. Iniciando aqui, família, com Empoli e Lazio, beleza? Pela Série A do campeonato italiano, que na minha opinião, Napoli vai vencer, beleza? Inter de Milão tá preocupado com outras questões. Mas enfim, vamos falar de Empoli e Lazio. Show de bola? Sétima colocação para a Lazio, ela está com 60 pontos, iguais com Roma, próximo de Bolonha e próximo também de Juventus. Então, completamente na briga. Confere aí ou não? Para a Liga Europa, Conference, até para Champions League, beleza? E o contrário de Empoli, né? Que está na 12ª colocação com 25 pontos. Nessa briga doida aí com Lecce, Venezia, Monza já foi. Mas assim, é um jogo importante para o Empoli, né? Na verdade, para os dois. Vamos dar uma olhada no geral aqui, que eu gosto de mostrar para vocês. A cotação de vitória de Empoli está 4,33, o empate está 3,60 e a vitória da Lazio 1,83. Show de bola? Perfeito. R10 Score, que é o meu apoio aqui, que eu utilizo com vocês, ele está me dando uma odd justa de 1,68 para Lazio, de acordo com os números, ok? Bom, guarda essa informação. Vamos dar uma olhada nos confrontos, nos últimos confrontos, últimas partidas. Empoli bem rateando, né? Confere? Vou colocar aqui dentro de casa, neste torneio, vou pegar os últimos 10 jogos, não tem nenhuma vitória de Empoli, nenhuma. Se eu não me engano, vamos puxar aqui um dado importante. Em 16 jogos dentro de casa, Empoli só venceu um jogo. E fora de casa, a Lazio ela tem o quarto melhor desempenho, jogando fora de casa pela Série A. Então, nos últimos 10 jogos, ela empatou um jogo, ela perde para o Bolonha de 5-0 e ela perde para a Roma de 2-0. Beleza? Então, bom desempenho de Lazio jogando fora de casa. Eu fico bastante inclinado em pegar alguma coisa a favor de Lazio. Bastante inclinado, vou ser muito sincero para vocês. Vou descer mais um pouco aqui para vocês entenderem que Empoli falha em ser primeiro a marcar, sabe? Já a Lazio ela tem 55% das vezes dos jogos, ela é a primeira a marcar. Perde 40% das vezes o primeiro tempo, o Empoli. Mesmo número, só que ganha, né? O primeiro tempo 40% das vezes, nossa amiga Lazio. Então, assim, o desempenho da Lazio no primeiro tempo é melhor do que o segundo. É por isso que eu quero que você fique atento aos números no primeiro tempo, sabe? Então, assim, é um time que toma 0,9 gols no primeiro tempo. Então, assim, Empoli rateia muito nos primeiros 45 minutos da partida, né? Então, assim, fica de olho nessas cotações. Pô, o primeiro tempo de Lazio não foi interessante, não gostei de pegar nada. Continua assistindo o segundo. Se der para você pegar, às vezes até o empate anula já no segundo tempo com uma cotação mais elevada, ou então o próprio ML com menos unidade do que tu pegaria, ou então 0,25. Olha com carinho alguma coisa a favor de Lazio, porque quarta melhor colocada jogando fora de casa no campeonato, só perde para Atalanta, Napoli e Inter de Milão. Dos 17 jogos que Lazio jogou fora de casa, ela venceu 10, empatou 1 e perdeu 6. Então, assim, é um time que joga muita bola fora de casa.
E Empoli, muito pelo contrário. Em 16 jogos, venceu 1, como eu disse, empatou 7 e perdeu 8. Fez 7 gols. Pega a visão. 16 jogos em casa, fez 7 gols apenas. E tomou 22. Então fica de olho nisso. Às vezes é um MLzinho ali da Lazio com segurança. Espera uma cotação maior. Pro longo prazo isso dá certo, beleza? Perfeito. Só que eu lembro a vocês, isso aqui é 7h30 da manhã, hein? 7h30. Você acorde, vai na feira, pode assistir esse jogo até lá na feira, entendeu? Bora pro próximo. Vamos cair para a La Liga agora, família. Vamos com o maior time do universo, o poderoso Real Madrid. Time que eu detesto. Zezé, eu sou torcedor. Sou torcedor e é isso. Recebendo o Celta de Vigo. Apesar de ser torcedor, também não sou maluco, né? Óbvio que eu já tive uma porrada de green junto com o Real Madrid. E dessa vez vou buscar mais um. Vamos pro geral aqui. Odd justa pro Real Madrid 2,24 jogando dentro de casa. É um bagulho muito doido, né? E odd justa pro Celta de Vigo 3,31. A do Real Madrid tá 1,36. E a do Celta de Vigo tá 7. Caraca. Que loucura, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nos últimos 10 jogos aí, 60% de vitória para o Real Madrid. 60% ele foi o primeiro a marcar. Celta de Vigo ele não marca muito, confere. Não é no primeiro tempo, né? O primeiro a marcar, não é de marcar muito. Tem um detalhe aqui que eu quero que vocês prestem atenção. 30% só das vezes dos últimos jogos que o Real Madrid não ganhou o primeiro tempo. Não, na verdade, recapitulando, ele venceu 30% só dos últimos 10 jogos, ok? Então não é de vencer muito o primeiro, mas é de vencer o segundo. Então, a mesma coisa o Celta de Vigo, ele aumenta seu número de gols no segundo tempo, ok? O Real Madrid ele sai de 0,8 a favor para 1,1 de média. E o Celta de Vigo demais, sai de 0,4 para 1,3 de média. Show de bola? Isso aqui a favor, tá? Tomando o Celta de Vigo também, 0,8 no primeiro tempo e 0,9 no segundo. O Real Madrid mantém a média de 0,7. Tudo bem, o que eu quero com isso aqui? Qual o cenário que eu busco para essa partida? Vamos primeiro para a classificação, né, que eu nem mostrei para vocês, fui muito mal educado. Real Madrid está em segundo, com 72 pontos, joga esse jogo e o próximo jogo já é contra o líder Barcelona. Então, esse jogo é de suma importância, só que o Barcelona vai pegar o Valladolid no sábado. Confere? Nesse sabadão. Eu tô gravando isso na sexta-feira, né? O jogo já até rolou. E a gente já sabe como é que tá. Provavelmente, vitória de Barcelona. Ok. O Celta de Vigo ele tá 46 pontos. 46 pontos na 7ª colocação. Se classificando para a Liga Europa. O Real Madrid tá ali brigando por título. Então os dois ainda vem o campeonato fazendo sentido. Porque tem gente que já largou. Tá ligado? Exemplo do Sevilha, por exemplo. Sevilha já largou, sabe? Apesar que matematicamente pode cair, mas já largou, não cai, tá ligado? Então, assim, é um jogo que é importante para os dois. Se o Celta de Vigo perde, o que provavelmente vai acontecer, é capaz dele sair dessa zona qualificatória, pode sair para o Mallorca, às vezes o Raio tá jogando nessa sexta-feira, né? Mas pode trocar uma Liga Europa por uma Conference League com o Osasuna, sabe? Então, assim, é jogo importante, ok? Cara, vamos olhar pro número de gols aqui. Apesar de ser o Real Madrid, vamos lá. 1,5, 90% é o número que eles me dão. Show de bola? 70%, 2,5, 85% é o ambas marcam. De chance, gente, ok? Pode ser. Não é de chance. 85% dos últimos 10 jogos isso aconteceu. Ok? Ninguém está falando em chance de. Não. Nos últimos 10 jogos isso aconteceu 85%. Ok? Vamos ver Real Madrid em casa neste torneio. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Real Madrid em casa neste torneio. Agora é só vitória. É aquela música, né? Da Damares. Agora é só vitória. Vamos lá. 1-0 no Bilbao. Perde para o Valência de 2-1, 3-2 Leganés, 2-1 Raio, 2-0 Girona. Então, assim, você vê que o Real Madrid
passa meio que um reflexozinho, mas a maioria dos jogos vence. Celta de Vigo fora de casa. Celta de Vigo, ele vem beliscando o gol numa galera. Nos últimos 10 jogos, ele só não marcou em um jogo, que foi contra o Sevilha. Marcou contra o Espanhol, marcou contra o Raio, marcou contra o Alavés, Valência, Atlético de Madrid, que é difícil, Girona, Valladolid tinha que vencer, Mallorca, e meteu 3 no Barcelona. Tá ligado? Eu não sei quanto que tá a cotação de ambas marcas, deixa eu dar uma olhada aqui. 1,57. Então olha só, qual vai ser o nosso posicionamento? Na verdade o nosso não, o meu. Aí você faz o que você quiser. O meu posicionamento para esse jogo. Eu vou assistir com muita tranquilidade, principalmente os 20 primeiros minutos, para entender o que eu posso fazer nessa partida. Jogo estando 0-0, pô, eu não pegaria esse ML a 1,36. Eu pegaria esse ML, sei lá, 1,80. Se o Real Madrid tivesse ameaçando demais o Celta de Vigo, se tivesse ameaçando muito, sabe? Agora, 2 gols me pega aqui. O ambas marcam, ele não me pega não, mas 2 gols no jogo ele me pega. A verdade é essa. Eu não vejo valor nesse 1,36. Pode chegar no 1,50 rápido, fico sem ver valor também. Pode chegar no 1,60 esse ML, fico sem ver valor também. Então, atenção nessa partida. Eu estarei inclinado a 2 gols nesse jogo, beleza? Caso o Real Madrid não consiga marcar nada ali no primeiro tempo, eu vou olhar esse ML com carinho no segundo tempo. Show de bola? Conversamos, vamos embora. Próximo. Vamos cair para a Bundesliga agora, o jogo entre Mainz e Frankfurt. Show de bola? Vamos para a classificação primeiro, vamos conversar de classificação, depois a gente pula para as outras questões. O Mainz é o primeiro time da Bundesliga que não está se classificando para nada, beleza? Está 47 pontos. Mas você olha para cima, você vê Borussia Dortmund com 48, você vê o Leipzig com 49, você vê o Freiburg com 51. Então tá tudo perto ali, sabe? Você vê abaixo o Werder Bremen com 46, você vê o Gladbach com 44, até o Augsburg ali com 43, então assim, tá perto. A verdade é essa. Cara, o Mainz, ele caiu de produção nos últimos 5 jogos aí absurdamente, né? Ele chegou a pegar a 4ª colocação do campeonato, mas desandou. A verdade é essa. Então assim, Frankfurt tá confortável? Nem tanto. Assim, ele tá com 55, mas uma vitória do Leipzig aqui já pode colocar ele até dentro da classificatória. Enfim, é um conforto meio desconfortável, a verdade é essa, não tá 100% não, ok? Então vamos para os confrontos, os últimos confrontos. O que eu falei do mais aqui, ó, se revela nos últimos jogos, ok? Esse aqui, cara, essa imagem aqui é perfeita. Se você pegar dos últimos 10 jogos, você vê metade muito bom e metade um lixo, sabe? Foi nessa última metade que ele se complicou todinho. Vou botar aqui jogando dentro de casa, porque jogando dentro de casa, ele ainda tá se salvando, ainda tá se safando. Só que 3 empates dentro de casa, tá ligado? Já é um bagulho você empatar com o Kiel, não é legal. Não é legal tu empatar com o Kiel, tá ligado? Em 1-1, sabe? Você que tá lá em cima brigando. Empatar com o Wolfsburg, que já largou o campeonato, em 2-2, não é legal. Sabe? Então a fase do mais não é boa. Apesar de você pegar os últimos 10 jogos dentro de casa e ver que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque um time que sai de quarto, na reta final do campeonato vai pra 7º, não tá legal. Sabe? Aí agora a gente vai dar uma olhada aqui no Frankfurt. E tu vê essa rebolada. Por quê? Ó, se tu vê os últimos jogos, ele ainda tava preocupado com a Liga Europa. Tá ligado? Então assim, a preocupação dele era outra. Jogou contra o Tottenham lá, e de volta e tal, e nesse meio tempo aí, deu uma cagada. Então, vamos lá. 0-0 no último jogo com o Augsburg, tomou de 2-0 pro Werder Bremen, mete 3-1 no Bochum, perde 4-0, então assim, não tá legal. É aquele desconforto que eu falei. Ele não tá confortável na classificação, não tá 100% confortável, e os últimos jogos dele também, principalmente jogando fora de casa, não deixou
eles nesse conforto assim, ok? Vale frisar o seguinte, nos últimos 10 jogos, jogando fora de casa, ele marcou em 7, ok? Ele marcou em 7, então 70% das vezes ele conseguiu marcar. Jogando dentro de casa, o mais nos últimos 10, ele falhou em marcar só em um jogo, sabe? Então, assim, eu fico inclinado pelo desespero do mais em ganhar dentro da sua casa e voltar a vencer depois de 6 jogos. Eu acho interessante, né? A gente buscar um gol aqui porque tá desesperado. A verdade é essa. Tem que voltar para a qualificatória de alguma coisa na Europa, além da Bundesliga. Então, assim, eu fico inclinado realmente para gols nesse jogo aqui, Zezé. Mas a R10 Escola tá te dando que, poxa, 2,5 não vai chegar, tá dando 40%. Irmão, cenário é uma coisa. O aplicativo, ele te ajuda em probabilidade dos últimos 10 jogos. Ó, vamos aqui, ó. Dos últimos 10 jogos, ok? Nas últimas partidas das duas equipes, não aconteceu. Tudo bem, show de bola. O 2,5. Mas, você vê o desconforto de Frankfurt, mais fora da zona de qualificação, show de bola? Tendo que mostrar para o seu torcedor que tem que vencer partida. Sem ganhar 6 jogos, Frankfurt marcando gol em 7 fora de casa nos últimos 10, aí me pega gols, beleza? Então, assim, eu tô inclinado a pegar gols nessa partida aqui, beleza? Já adianto para vocês que eu não vou pegar na pré. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou te mostrar aqui. Poucas vezes eu tô pegando pré. Já tá 1-0 City. Tô dando um spoiler para vocês de quando eu tô fazendo, né? Sexta-feira, 4h30 da tarde. A pré tá 1,61, o 2,5, e o ambas marcam tá 1,50. Ok? Show de bola? A casa entendeu. A casa, ela tá de acordo com o que eu tô falando aqui, sabe? Então, assim, dá uma olhada com carinho para essa partida. Show de bola? Assiste o jogo. Eu sei que é domingão, por isso que eu coloquei pouco também. Quero dar uma descansada com a minha família, que eu não sou bobo. E é isso. 20 minutos de vídeo agora. Agradeço a vocês por estarem botando sempre a cara de vocês aqui. Espero ter ajudado. Então, assim, pega o que eu falei, joga para dentro do método de vocês e vê se vai dar certo. Show de bola? Aqui eu não estou jogando bet na cara de ninguém. Eu estou dando a minha opinião de como eu acho que vai ser o jogo. Perfeito? Obrigado aí, família. Ó, não esqueça, hein? Curtir, comentar, compartilhar com a família, deixar seu comentário. Deixa seu comentário, isso é importante isso pra mim. Eu prefiro comentário do que curtida. Pode ser? Tamo junto, família. Obrigado. Vambora. Mais um BBB do Zezé. Quando a idade chegar, não deixe transparecer rancor. Se a pele enrugar, sorria, são rugas de amor. E a natureza lhe dará certeza que o tempo passou, apesar dos pesares brotou.